A paz do Senhor, Shalom a todos os irmãos, para mais uma gravação de Hebreus, hoje do capítulo 3, apresentando Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Então Jesus, a consagração de Jesus veio do céu, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá. Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Então, a ordenança da consagração de Jesus como sumo sacerdote, ela vem diretamente do Pai. Ele, o homem, filho de Deus consagrado, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós observamos, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Então, todos os irmãos, toda a igreja é participante da vocação celestial, como Moisés, sendo fiel, que constituiu como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então Moisés foi fiel como um exemplo para todos. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo sumo sacerdote de nossa declaração de fé, Jesus. Hebreus 3, 1 e 2. Então, nós somos chamados por Deus à vocação celestial e devemos considerar o nosso Senhor Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa declaração de fé. Ele é o nosso intercessor ao lado do Pai. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Então Jesus, ele edificou a casa celestial. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, Cristo é Deus. Então ele faz a edificação de todas as coisas. Então Cristo é maior do que Moisés. A Moisés foi dada a lei, mas através de Jesus veio a graça salvadora. Ele é fiel àquele que o constituiu, assim como Moisés também foi em toda a sua casa. Então Moisés foi um exemplo, servo de Deus, para todos nós e para Deus também. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar, Hebreus 3, 5 e 6. Então, Moisés era já um exemplo, um elo de preparativo para vir o Senhor Jesus. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos o templo morada de Deus. Então, a casa edificada por Jesus somos nós. Nós somos a casa que ele edifica para a morada de Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureceis o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, é aqui Hebreus deixa aqui capítulo 3, 7 e 8, para que nós não venhamos a endurecer o coração diante da voz de Deus. Se Deus fala conosco, devemos ser obedientes à sua voz e seguir o caminho de Deus para nós não perecermos como pereceu Israel no deserto pela dureza do coração. Onde vossos pais me tentaram e me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Hebreus 3, 9 e 10.
Por isso me indignei contra esta geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não conheceram meus caminhos. Então, Israel endureceu o coração e por 40 anos Deus o provou no deserto, eles não obedeceram e Deus pereceu aquela geração. Somente Josué e Caleb podiam entrar na terra prometida. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Hebreus 3, 11 e 12. Então aqueles que provocaram a Deus e foram infiel, eles não entraram na terra prometida por desobediência. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, irmãos, nunca devemos tomar cuidado para que isso não venha acontecer conosco, como aconteceu com eles que pereceram no deserto porque havia um coração mau e infiel e se apartaram do Deus vivo. Então pereceram toda aquela geração no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Negligencia a desobediência, premeditada, perverso, coração, incredulidade podem levar uma pessoa a tropeçar e apostatar de Deus. Então, devemos tomar muito cuidado a negligenciar a obra de Deus, a palavra, ou desobedecer a palavra, e a incredulidade. Tudo isso vai levar a uma pessoa a tropeçar, apostatar de Deus, afastar de Deus, e pode ser tombado no deserto, como aconteceu com Israel. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Então, todo dia é dia de nós nos exortarmos uns aos outros a ficar firme no caminho de Deus, porque nós tornamos participantes de Cristo se retivermos firmes o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3, 13 e 14. Então, nós somos participantes de Cristo, né? Cristo, no dia da ceia, nós participamos da ceia, então nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Então, por isso, todo dia é dia de exortarmos uns aos outros para perseverarmos firme e afastarmos do pecado. Para fugir de ambos a apostasia e consequente julgamento tornar-se necessário. Exortação diária. Então, para fugir da apostasia, então, é necessário todo dia exortarmos uns aos outros para fugirmos do pecado e ficar firme na fé. Enquanto se diz hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, como na provocação. Então, assim como aconteceu no Egito, no deserto, que o povo endureceu o coração e tiveram que rodear por 40 anos no Sinai, e ali pereceram por causa por haver alguns ouvidos, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então somente Josué e Caleb podiam entrar na terra prometida. Dos que saiu da terra do Egito, os demais tombaram no deserto por incredulidade e desobediência à palavra de Deus. Mas, com que se dignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujo corpo caiu no deserto? Então eles caíram, Hebreus 3,17, por 40 anos, por ser desobediente e incrédulo ao mandato de Deus, né? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes, verso 18, eles perderam tudo por causa da incredulidade. Então, desobediência e incredulidade perderam de entrar na terra prometida. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E se o crente de hoje
expressar incredulidade para com Cristo e a cruz, o resultado é o mesmo de Israel. Não entrará na Nova Jerusalém. Então, são duas coisas que nós devemos tomar cuidado: a incredulidade e a desobediência à palavra de Deus. Então, são coisas que ficou para exemplo nosso. Eles tombaram no deserto, não entraram na terra prometida por ser incrédulo. Então nós devemos crer na palavra de Deus, crer que o Senhor Jesus prometeu que vai voltar e ele virá nos buscar, e devemos esperá-lo com toda a vigilância. Então está aí, irmãos, a conclusão da palavra de Deus. 40 anos eles, por desobediência e incredulidade, o povo de Israel tombaram no deserto. Daqueles que saíram da terra do Egito, tombaram, todos eles, só Josué e Caleb pôde entrar na terra prometida, e aqueles que nasceram no deserto. Então aí criou-se uma outra geração no deserto e pôde entrar na terra prometida. Mas dos que saíram da terra do Egito, então só Josué e Caleb pôde entrar na terra, porque ele obedeceu o mandato do Senhor. Nós também devemos não ter a incredulidade de não acreditar na vinda do Senhor. Muitos podem não acreditar que o Senhor vem arrebatar a igreja e poderá ficar no arrebatamento da igreja por incredulidade. Então vamos crer e confiar e aguardar a vinda de Jesus. Amém? Shalom. Deus abençoe a toda a família.